Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, estou às suas ordens. Glória a Deus pela sua vida e obrigado por sua companhia, né? Os abençoados que nos acompanham em várias redes sociais estão lá presentes no TikTok, no Instagram. Os abençoados estão no Facebook, os abençoados estão no Kawai também. Estamos lá no Kawai, siga-nos lá também. Enfim, todo o círculo que nós estão os abençoados lá e também no WhatsApp. Inclusive são os mais chegados, né? Aqueles que gostam de realmente de tirar suas dúvidas, de criticar, de elogiar, de estar em contato, de saber o que está acontecendo com a Graça Pura. E são pessoas boníssimas e muito obrigado por sua companhia. Eu, com certeza, tento sempre no tempo que dá responder a todos vocês. Mais um beijo no coração de todos vocês, tá bom? Queridos, vamos falar hoje de um tema que nós já viemos batendo da última semana, né? Vamos falar sobre a espiritualização do bem e do mal. E essa mensagem é uma mensagem muito grande, né? É uma mensagem que vai mudar a nossa... Grande não em termos de tempo, mas grandiosa, uma coisa clara, uma coisa que vai mudar a nossa forma de pensar o bem, o mal e Deus. Por que eu falo isso? Porque a nossa visão em relação ao mal, quando nós estávamos no sistema religioso, era uma visão simplista bíblica. Recortaram um texto, apresentaram para nós aquele texto e nós caímos naquele texto. Só que sem um aprofundamento, por isso que eu falo que é uma visão simplista. E advém de uma lógica humana. Por que eu falo que vem de uma lógica humana? Abençoados, o mal, para nós, seres humanos, não há dois pesos nem duas medidas. O mal é mal. Não existe dois pesos, duas medidas para o mal. E nós, seres humanos, não admitimos o mal. Por quê? Porque nós temos a nossa própria justiça. Nós punimos aquele que pratica o mal. Nós odiamos o mal. E isso é bom. Isso é saudável. Isso é justo. O camarada praticou o mal, ele tem que ser punido com todo rigor. Por isso que se criaram as leis para se punir o mal. Então, o bem falando sobre o bem é bom. Então não há discussões mais, humanamente falando, sobre os efeitos do bem. Porém, o mal cabe sim um aprofundamento. E o intuito dessa mensagem não é mudar o que você, meu irmão, já conhece sobre o bem e o mal em relação à questão humana. Ou muito menos criticar a justiça que advém da prática do bem e do mal. Essa não é a intenção nossa. O mal, eu reitero aqui, que ele deve ser punido com todo rigor. E o bem, ele deve ser promovido de todas as maneiras. E isso começa num lar bem pequeno, né, queridos? Eu, por exemplo, passei a minha vida, depois chegando um tempo ali que eu estava mais assim, consciente de quem eu sou no mundo, meu pai virava para mim e falava assim, olha, eu vou comprar um presente excelente para você. Porém, se você passar de notas, de ano, né, de série, e com notas boas. Então havia uma condição. E a condição que meu pai impunha para mim era bom. E se eu não cumprisse aquilo ali era porque algo me desviou do meu objetivo. Então passou a ser mal. Então desde cedo essa justiça humana, ela nos segue. Então a ideia aqui dessa mensagem não é desqualificar isto, tá, abençoados? Muito pelo contrário, é qualificar, é enaltecer. Porque se temos uma sociedade e vivemos nela, é porque punimos o mal e promovemos o bem, ok? Então, o intuito dessa mensagem é desespiritualizar o bem e o mal. Porque aquilo que nos foi ensinado no sistema religioso sobre o bem e o mal não é nada bom, é muito mal. Eu vou mostrar para vocês por quê. A visão cristã sobre o bem e o mal é que no mundo espiritual, atenção agora, existem duas forças que representam, uma que representa o bem e outra que representa o mal. Ou seja, apresentam na verdade dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. Deus e Satanás, segundo a Bíblia. Deus e o tipo Satanás, né? O mal ou o diabo. E também existem os anjos e os demônios, que os demônios são anjos caídos. E eles dizem sobre isto e que isso aí é uma verdade bíblica. Então eu estou aqui para mostrar para vocês que isso não é uma verdade bíblica. Isso é uma lógica humana, que é boa, reitero agora aqui de novo.
é boa para o humano, mas não é uma lógica boa para Deus. Então vocês estão conseguindo perceber a grandeza dessa mensagem? Então, quando pensamos assim, nós temos uma tendência a crer em dois deuses. Porém, dizem que Deus é maior do que Satanás, que Deus é mais poderoso que Satanás. Deus, o Deus do bom, Satanás, o Deus do mal. Daí vem a pergunta dos críticos, dos ateus, de outras seitas de religiões e principalmente daqueles que foram alvos dessa maldade, onde pregam que Deus é maior do que Satanás, Deus do bem, Satanás do mal. Então as perguntas são estas, dentre as muitas. Se Deus é bom e é maior do que Satanás em poder, por que ele permite o mal? Se Deus é bom e ele é maior do que Satanás em poder, por que ele não elimina o mal do mundo? Ou pior ainda, se Deus é maior que Satanás e Deus é bom, por que ele não evitou a desgraça que aconteceu com a minha filha, com meu filho, com meu pai, com minha mãe, e assim foi? E aí, meus irmãos, a conta começa a não fechar. Na verdade, queridos, estas pessoas que sofreram isso, elas estão fazendo uma acusação contra Deus. Elas não questionam, por exemplo, aquilo que lhes foi ensinado. E aquilo que lhes foi ensinado, eu falo que está errado. Aí está a raiz dos problemas. Porque foi nos ensinado uma doutrina. Então estas pessoas que foram alvos do mal, que está no mundo, elas começam a acusar Deus. Isto é o que o cristianismo ensina a todos. E aí, meu irmão, a conta não fecha. Por isso que muitos têm virado críticos deste sistema religioso. Muitos têm virado ateus porque criam no cristianismo. Mas não há explicações plausíveis para estas pessoas quando o mal acontece com elas. Irmãos, então esse é um fato. Um outro ponto também que eu quero tocar nessa mensagem é que existe um outro pensamento, e talvez esse pensamento seja um pouco pior do que o primeiro, que o cristianismo, a maioria do cristianismo atribui, é atribuir a Deus a criação tanto do bem como do mal. Aí que essa conta não fecha. Por que essa conta não fecha de atribuir o bem e o mal a Deus? Por causa da justiça humana, que passam a ver um Deus pior do que o ser humano. Sim ou não? E esse grupo de pessoas que creem assim se valem de um texto lá em Ezequiel, onde diz que Deus cria o bem e o mal. Irmãos, sendo que se nós não formos, aí eu entro, nos aprofundar nestes textos, fazer só uma leitura simplista, podemos errar. E é isso que tem acontecido. Bom, eu vou falar dessa palavra de Ezequiel aí, que eu citei para vocês, mas não hoje, ok? Vou deixar para uma outra oportunidade. Em outra mensagem eu vou mostrar para vocês que não é assim que interpretamos este texto. E vamos mostrar que o texto de Ezequiel está informando outra coisa. Tá bom, queridos? Então, concluindo essa introdução que eu fiz com vocês, pensando sobre o bem e o mal, nós chegamos a um ponto que nos indica 3 direções a tomar. Ou continuar seguindo o ensino errado do cristianismo tradicional, que pela lógica humana traçou 2 deuses, porém estes 2 deuses, o Deus do bem tem mais forças do que o Deus do mal, porém não tem forças suficientes para evitar as grandes tragédias e desgraças humanas. Ou seja, ficaremos sem resposta se formos por este caminho. Ou crer em uma segunda hipótese, onde devido a uma descontextualização de um texto de Ezequiel, principalmente para atribuir o bem e o mal a um único Deus, que é uma posição perigosa e desumana a Deus. Ou a terceira hipótese, ou o terceiro caminho, é tentar entender o que essa mensagem, que eu vou falar agora, está querendo nos mostrar. Que não existe espiritualização do bem e do mal, que não existe como espiritualizar isto. Ou seja, no mundo espiritual, onde Deus habita, onde os espíritos habitam, não há bem e nem mal. Então, querido, estamos diante dessas 3 possibilidades. E eu estou aqui para lhe oferecer esse terceiro caminho
de entendimento. E não é que isto, queridos, também vai diminuir a maldade no mundo, não. Porque a maldade no mundo nunca vai acabar. Porque o bem e o mal, para aparecer, ele precisa o quê? Do ser humano, da carne do homem. E está, segundo as escrituras, contaminada. A carne do homem está contaminada. Como diz Paulo em Gálatas, como Jesus de Nazaré também falou, que as coisas advêm do coração humano, da mente. Então essa mensagem vai colocar as coisas, irmãos, em seu devido lugar. E nunca mais falarão que a culpa é do diabo para quem pratica o mal, e muito menos que foi Deus. Porque Deus está acima do mal, Deus está no mundo espiritual, e no mundo espiritual não há bem nem mal. Deus está acima disto, tá bom? Bom, se nesse início de conversa você resolveu ficar, parabéns. Que Deus possa aclarar o seu entendimento para que entenda esta mensagem que eu vou falar daqui a pouco. Antes de entrar na mensagem, como é costume, eu gostaria de pedir a todos vocês que têm visto o nosso canal, que têm observado, que têm visto o nosso trabalho sério em relação às escrituras. Nós não estamos aqui pegando um texto fora do contexto e passando para vocês e querendo ditar ordens à sua vida. Muito pelo contrário, aqui nós prezamos pela liberdade. Se você também preza por essa liberdade e gosta de estudos assim mais densos, estudos mais que mexem com a nossa sensibilidade, então se inscreva no nosso canal, toca o sininho, tá? Deixa o seu like, toca o sininho e compartilhe essas mensagens e deixe o seu comentário aí, principalmente aí nesta mensagem. Eu espero que os abençoados tenham algum tipo de comentário a fazer. Então façam isso, tá legal? Bom, vocês sabem que nós temos o nosso livro, chama-se A Doutrina do Inferno, suas manipulações e mentiras dentro do sistema religioso, que também, queridos, como nós estamos aqui falando sobre essa mensagem, é um tipo também de pensamento diferente do sistema religioso. Vocês vão passar a entender que por trás do inferno que hoje você crê, que é onde não todos, tá, abençoado, mas aqueles que estão no sistema religioso creem que serão, as pessoas irão para o inferno, as pessoas serão punidas eternamente. Você vai entender que saiu da Bíblia de um jeito, chegou aos dias de hoje de outro jeito, porque houve a mão do homem, essa questão do bem ou do mal também foi colocada nesse livro ali. Então você passa a entender isto, tá? Eu adquiro esse livro, que como essa mensagem vai mudar a sua forma de pensar, tá? Essa é a intenção nossa. E nós também temos a nossa apostila, tá legal? Só para vocês terem uma ideia, a partir desta mensagem, né, eu vou estar desenvolvendo, além das nossas apostilas comuns, que são as nossas mensagens aqui, eu vou estar desenvolvendo algumas apostilas temáticas, né, sobre temas. E o primeiro tema que eu vou lançar vai ser esse, tá legal? A espiritualização do bem e do mal. Eu sei que essa mensagem vai ajudar muita gente. Então, se você quiser já adquirir a mensagem, a apostila número 12, tá? Ela vai estar disponível a partir de quinta-feira. Seja o primeiro a adquirir aí, que já na quinta-feira eu já vou estar mandando nos correios aí para os abençoados, tá legal? Antecipe-se, porque essa mensagem, a tendência dela é nos dar um up no nosso entendimento espiritual, tá legal? Bom, queridos, amanhã vamos ter o nosso podcast, tá legal? Vou estar fazendo aí um apanhado dos melhores momentos dos podcasts que nós tivemos, tá? E vamos estar apresentando para vocês na segunda-feira, claro, tudo ao vivo, tá legal? E se pintar uma novidade aí, eu vou estar informando a vocês. Mas não percam, amanhã temos um encontro marcado no nosso podcast, tá legal? Segunda-feira, às 19 horas. Tá bom, queridos? Agora sim, agora, André, parou de falar, mas agora é que eu vou começar a falar, né? É por isso que eu falo, queridos, vem pra graça que eu te explico. Amados, queridos e diletos irmãos, glória a Deus pela sua vida. Irmãos, nós estamos hoje na segunda parte dessa mensagem, tá? Se você resolveu assistir a partir desta mensagem, tá? Eu vou falar um pouquinho só da primeira parte, até para que dê oportunidade para que você veja também, tá legal? Se você não viu a primeira parte, quero te aconselhar a ver, vai estar nas descrições deste vídeo. Na primeira parte, nós vimos alguns textos, no capítulo 27 e 28 de Ezequiel, onde o cristianismo também
tradicional, tá? Quando eu falo cristianismo tradicional, atribui a queda de Satanás, tá? E eles olham essa queda na visão simplista do mundo espiritual. Então, vai lá e vejam, porque está muito bom. Vocês terão a oportunidade de ouvirem uma narrativa que foi introduzida no mundo de maneira falsa, que criaram, né, em torno desses textos aí. E daí nós estamos ressignificando essa espiritualização do bem e do mal, porque é uma história que não nos desce a goela, e vocês vão entender a partir de agora. Tá legal? Vamos ao texto que vamos explorar hoje, que é Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14. Diz o texto: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, sinceramente, nós somos um povo sincero. O que nos foi ensinado sobre esse texto? Que aqui está se referindo à queda de Satanás, que era um anjo do bem e, de repente, se transformou em um anjo do mal, em um contexto espiritual. Irmãos, é isto que o texto está mostrando certo? Não é isso? Não é isso que o texto está mostrando? Mas não é isso que o texto quer dizer. Irmãos, é preciso um aprofundamento nesta passagem. E outra coisa, se o texto é verdade do ponto de vista textual, como estamos lendo, ou seja, somente o texto, essa virada de anjo do bem para o anjo do mal ocorre onde? No mundo espiritual. Aqui está todo o problema nosso. Irmãos, presta atenção, todo texto tem um contexto. Então não é possível de se entender que às vezes que o texto literalmente quer dizer uma coisa, como estamos vendo aí, mas quando vamos ao seu contexto, ele começa a nos dar um outro tipo de entendimento por suas informações. Se o teu pastor, meu irmão, fez teologia, ele sabe disto. Aliás, todas as pessoas que estudam um pouquinho mais, não precisa nem fazer teologia não, tá? Sabe que existe um tipo de interpretação que é a hermenêutica, e está aparecendo para vocês ali. É o campo de estudo que se dedica à interpretação das escrituras sagradas. Ela busca compreender o significado dos textos bíblicos, levando em consideração o seu contexto histórico, cultural, linguístico e literário. Meus queridos, então nós, ao analisarmos um texto, nós precisamos saber algumas coisas e, principalmente, ter uma abordagem geral do que se trata o próprio livro que se está estudando. Daí você começa a entender os contextos. Então, a tua visão, ela não pode ser uma visão simplista quando você lê um texto. Ela tem que ter essa hermenêutica, para nós entendermos aí Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14. Irmãos, o que nós estamos vendo nesse texto? Uma profecia, não é verdade? E essa profecia, ela ocorre em que âmbito? No âmbito judaico antigo do Novo Testamento. Então nós devemos até ter o cuidado de interpretar essa passagem pelo judaísmo moderno de hoje. Talvez nós erramos em nossas interpretações. Essa profecia, irmão, é uma profecia dentro do contexto judaico, uma profecia hebraica. E ela tem um conjunto de linguagens próprias, porque as profecias, elas tinham essas características, né? Sobre a linguagem, a identidade. E nós precisamos saber disto para interpretá-las. Tá? Então, no contexto judaico, existem 4 formas que os profetas usavam para aplicar as suas profecias que recebia de Deus. A primeira era o impacto emocional. Eu já falei disso na primeira mensagem, vou retornar a lembrar vocês, né?
Esse tipo de linguagem simbólica e poética tem o poder de despertar emoções, pois a ideia era alcançar os corações e mentes das pessoas. Então, o primeiro impacto é emocional. O segundo é o quê? Memória e transmissão oral. Irmãos, geralmente este tipo de linguagem é mais fácil para lembrar. E um detalhe importante, eu destaco aqui, tá? É que a população daqueles dias tinha pouco ou nenhum acesso à escrita. Então era preciso criar isso dentro do imaginário deles. Ela não precisa criar dentro do seu imaginário hoje. Dentro do seu imaginário hoje tem que existir uma lógica chamada hermenêutica para você entender aquelas pessoas, entender o que está sendo escrito. Terceiro, acesso a um significado mais profundo, usando os tipos de simbologia ou poesia. Era mais fácil de quê? De se memorizar. Isso nós vemos até hoje, né? Até hoje eu me lembro que tinha professores que ensinavam às vezes as regras, né? Principalmente de matemática, cantando. E a gente conseguia assimilar aquelas regras. Por quê? Porque é uma coisa mais fácil de memorizar uma música, né? Então, aqui se trata o quê? Das questões profundamente judaicas e verdades das revelações divinas. E o quarto, queridos, era a proteção contra a perseguição. Porque em alguns períodos da história de Israel, os profetas eram perseguidos e mortos, e muitos sofriam essas resistências às suas mensagens. E ali o que fala principalmente, porque está tratando de um rei, já até adiantando para você, muito mais, né, abençoado? Claro que aqui o abençoado Isaías, ele tinha medo de perder a cabeça. Então, o uso dessa linguagem simbólica, ela permitia que eles transmitissem suas críticas e advertência de forma mais sutil e menos suscetíveis à represália. Por estas razões, queridos, os profetas usavam esse tipo de argumento em suas profecias. Irmãos, por isso que nós não podemos tratar a Bíblia pelo que estamos lendo literalmente, porque ela está inserida em uma cultura fortemente judaica antiga. Então eu costumo dizer que os versículos da Bíblia, muitos deles, é igual aquela propaganda do Denorex. Parece, mas não é. Porque se você não souber interpretar, você pode cair em um erro. Mas vamos voltar aqui ao texto principal e vamos começar agora a identificar o personagem dessa profecia. Veja bem, abençoado, está aparecendo para vocês de novo aí o texto. Aqui está tratando de Lúcifer, tá? Essa palavra Lúcifer é a única vez que aparece em toda a Bíblia, não tem outra referência de Lúcifer. Essa palavra ela quer dizer estrela da manhã, brilhante filho da manhã, filho da alva. Ela vem do hebraico Elel ben Shakar, ou aquele que habita na luz. Então esse é o que se chama isso aí. E quem era Elel ben Shakar? O diabo? Satanás? Um ser espiritual? Irmãos, claro que não. Então vamos ver o quê? Vamos usar a hermenêutica para a gente entender esse texto aí. Vamos procurar ou nos capítulos anteriores ou nos capítulos posteriores. Se nós acharmos uma pista, descobrimos a quem essa profecia estava sendo direcionada. Então eu encontrei, aqui em Isaías capítulo 14, versículo 4, a quem foi direcionada essa profecia. Vamos ler. Então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia. Opa! Então achamos aí o autor, né? Para quem estava endereçado, para o rei da Babilônia. Um homem, como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Então, queridos, neste texto que estamos vendo aí, estivesse escrito Satanás, poderíamos dizer que se trata de uma profecia para avisar o que aconteceu no mundo espiritual. Porque é isso que o sistema interpreta. Só que não está escrito, irmão. E se não está escrito, atenção, se não está escrito, eu não posso fazer mais nada quanto ao texto. Eu tenho que aceitar o texto. Eu tenho que me submeter ao texto. Eu não tenho que fazer com que o texto se submeta à minha lógica. Ainda que a minha lógica seja boa, como eu falei para vocês, é uma questão de
Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just